Bom dia, tudo bem? Eu sou Mauro Lopes e esse é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 58. Hoje é quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa Paz e Bem é transmitido aqui pelo canal Paz e Bem e é transmitido aqui também pela TV 247. É uma iniciativa comum desses dois canais irmãos Paz e Bem e TV 247. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, ou na TV 247 também, inscreva-se. A comunidade 247, a comunidade Paz e Bem, são comunidades que precisam ampliar-se cada vez mais como resposta da democracia, da vida, a esses tempos tão difíceis no Brasil hoje. Pois bem, fui dormir bem tarde essa noite passada, porque fiquei inebriado, ébrio. A gente falou disso na conversa sobre Rumi. Inebriado, ébrio, embriagado pela fantástica entrevista com o Rabino Alexandre Leone, que foi ao ar pelo canal Paz e Bem ao vivo, nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, e que vai ao ar ao vivo nesta quinta-feira pela TV 247. Estamos definindo ainda o horário, mas logo mais será transmitida pela TV 247. Uma entrevista de quase 1h30, fantástico, um mergulho em águas profundas. Não foi uma entrevista fácil, foi uma entrevista de mergulhar e fantástica. Eu fiquei muito impactado por ela e fiquei inebriado, porque fiquei trabalhando, preparando a descrição do vídeo, tem uma série de referências bibliográficas. A entrevista foi, em parte, baseada num artigo do grande filósofo judeu, o Emmanuel Levinas, Uma Religião de Adultos, um texto não publicado no Brasil ainda hoje, em português, mas que nós veiculamos, está no site Paz e Bem, está na descrição do vídeo da entrevista de ontem, está na aba da comunidade, eu vou colocar também na descrição do vídeo de hoje. Então foi publicado uma tradução inédita ainda, que era inédita até agora, não dá mais, porque foi publicada no site Paz e Bem. Fantástico texto de Levinas. A entrevista com o Leone encerrou-se com ele fazendo uma citação que me marcou profundamente, tanto que eu resolvi dar este como título da entrevista, que ele toma de Hillel o Velho. Hillel o Velho é um rabino muito importante no universo judaico, contemporâneo de Jesus Cristo. Ele nasce em 63 a.C. e morre no ano 7. E há uma frase de Hillel com a qual Leone terminou nossa conversa ontem. Onde não houver o humano, tu deves ser o humano. Essa frase talvez resume toda a jornada de espiritualidade da humanidade, toda a jornada de espiritualidade ao longo de toda a história e de toda a geografia. Onde não houver o humano, tu deves ser humano. Porque não existe jornada de espiritualidade que não seja uma jornada de busca da pessoa, de busca do ser humano, de busca do homem, da mulher, busca da pessoa. Onde não houver o humano, tu deves ser humano. Conversamos muito sobre principalmente três filósofos judeus que marcaram o século XX, o próprio Emmanuel Levinas, a conversa foi baseada num texto dele, o Martin Buber, nosso amigo, nós já conversamos sobre Buber aqui para falar sobre definição de pessoa, né, ao redor do livro dele, Eu e Tu, e sobre Abraham Heschel. O Rabino Leone é hoje o grande estudioso, há vários estudiosos, mas o estudioso mais relevante de Heschel no Brasil é ele. E ontem, no programa de ontem aqui, no Paz e Bem de ontem, né, nós introduzimos nossa jornada com Heschel, que foi apresentado ao Brasil, né, como foi estudado no Brasil pela primeira vez no início dos anos 1970, por meu mestre no Mosteiro São Bento de Vinhedo,
Dom Joaquim Zammit. Vou mostrar mais uma vez, quem não viu ontem. Dom Joaquim morreu aos 90 anos. Aqui faz já... Morreu em 2014, aos 90 anos. Aqui uma foto dele, muito, muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo uma aproximação. A câmera demora, às vezes, para encontrar o foco. Acho que aqui está melhor. Vou fazer assim. Deixa eu ver se ela vai encontrar. Ela está encontrando e fugindo do foco da foto. Não estou conseguindo, mas dá para ver. Aqui foi um momento em que fomos, ele e eu, passar uma temporada no Mosteiro do Encontro, Mosteiro Beneditino Feminino. Dom Joaquim está ao lado de Madre Chantal, a grande líder espiritual do Mosteiro do Encontro. Nós vamos fazer um programa sobre ela. Madre Chantal merece muitos programas. Ela está com 99 anos, faz 100 anos agora em fevereiro, no final de fevereiro, e trabalha, participa da comunidade, participa dos cantos, de todas as liturgias. É uma mulher, assim, eu digo para as pessoas, você vai lá, porque em todo mosteiro beneditino as pessoas podem ir, só você telefonar, marcar. Todo mosteiro beneditino tem uma hospedaria para você ficar e conviver. Não vai entrar no claustro, mas vai conviver com a dinâmica de oração da comunidade. Então você vai lá e pede, quero conversar com a Madre Chantal. Se ela puder atender, você senta, conversa com ela 1 hora e a sua vida muda. É impressionante, Madre Chantal é impressionante. Eram grandes amigos, Dom Joaquim e Madre Chantal. Então, Dom Joaquim, meu mestre lá no mosteiro, é quem nos apresentou, nos introduziu de maneira mais relevante no Brasil ao Abraham Heschel. Abraham Heschel, que é um nome central, né, no humanismo, no tema do humanismo no século XX. E Heschel, ele tem muito a ver com o espírito do Paz e Bem. Nossa, eu não marquei o tempo de novo. Deixa eu marcar agora. Essa coisa de ficar embriagado, de ficar inebriado, é uma loucura, porque a gente não vê o tempo passar. Pronto, começou aqui. A gente não vê o tempo passar, com amor é assim, né? A gente fica com a amada, o amado, e vai o tempo. Quem tem a experiência da paixão, do amor intenso, sabe disso, né? As horas voam, elas não passam, elas voam. E a gente nem vê. Então, Abraham Heschel, pensando no projeto do canal Paz e Bem, numa espiritualidade plural e de paz, ele talvez seja um dos grandes símbolos, ao lado de Leonardo Boff, enfim, de tanta gente, um dos grandes símbolos desse espírito. Ele é alguém que ultrapassou os limites do judaísmo, ultrapassou todos os limites para se tornar um homem da espiritualidade do ser humano. Ele teve um papel muito importante, as pessoas não sabem, mas ele teve um papel muito importante no Concílio Vaticano II, pois é, no Concílio Vaticano II da Igreja Católica. Ele teve um encontro prévio, antes do concílio acontecer, ele teve um encontro com o Papa João XXIII, um encontro importante com o Papa João XXIII, e ele foi o representante oficial do Comitê Judaico-Americano no Concílio Vaticano II. Pois é, o Concílio Vaticano II foi um concílio ecumênico, mas mais do que ecumênico, multirreligioso. Então havia delegações de diversos caminhos, de diversas religiões e caminhos de espiritualidade do mundo presentes no Concílio Vaticano II. E o Heschel representou o Comitê Judaico-Americano. E ele teve um papel decisivo no bastidor do concílio, na redação do texto, né, da declaração, que é uma das principais do Concílio Vaticano II, que é a Nostra Aetate. Nostra Aetate, que é exatamente o documento no qual a Igreja Católica discute sua relação com as outras religiões e muda completamente, de maneira radical, o espírito dessa relação. Heschel está no centro da formulação da Nostra Aetate. Importante esse Heschel, né? Grande figura, e um grande filósofo, um grande pensador, um grande humanista.
Quem, então, introduz Heschel no Brasil de maneira mais ampla, quem estuda Heschel no Brasil de maneira mais profunda, pela primeira vez vai ser Dom Joaquim, no final dos anos 70, recolhendo esta presença de Heschel no Vaticano II. E aí, no caso do Dom Joaquim, muito impactado por uma declaração do Papa Paulo VI, de 73. E aí o livro vem à luz já em 1974. Então, hoje eu tinha prometido ontem, vamos cumprir hoje, vamos ler, vamos fazer uma introdução a Heschel. Depois nós vamos fazer, nos próximos 2 ou 3 dias, o beabá de Heschel. E a hora que a gente tiver um beabá do Heschel feito, eu vou chamar o Rabino Alexandre Leone de novo para uma nova conversa, para aí a gente poder mergulhar em águas profundas com o Heschel. Este é o livro, e esta é a edição original, que foi lançado em 1974. O Homem à Procura de Deus, um livro fundamental do Abraham Heschel. E Dom Joaquim faz a apresentação desse livro. E ele diz assim: na audiência geral de 31 de janeiro de 1973, o Papa Paulo VI, desenvolvendo o belíssimo tema da procura de Deus, citava em sua locução um teólogo judeu. Quem se surpreendeu com essa citação logo compreenderia o seu significado ao ler o título do livro de Abraham Joshua Heschel, Deus em Busca do Homem. Não é esse livro aqui, é o outro livro de Heschel. O que desejava acentuar o Papa era justamente o conteúdo de todo o livro de Heschel. E aí ele cita aqui o Papa Paulo VI. Teremos surpresa de descobrir que Deus veio à nossa procura muito antes que nós começássemos a procurá-lo. E que ele nos procura infinitamente mais do que somos capazes de fazê-lo. Este amor de Deus, que procura incessantemente o coração do homem e que suscita a sua resposta para um encontro verdadeiro, é o cerne de toda a doutrina e de toda a obra de Abraham Heschel. Seus livros mais conhecidos e que agora aparecem em tradução portuguesa trazem sugestivamente os seguintes títulos: Deus à procura do homem, o homem à procura de Deus, o homem não está só. Falecido em 1972, aos 65 anos, Abraham Heschel já era considerado, não só pelos seus, mas por muitos cristãos, um profundo teólogo, verdadeiro místico, bem como um homem capaz de testemunhar pela sua vida e suas ações, por meio das situações problemáticas de hoje, as vontades do seu Deus. Um profeta dos nossos tempos. Homem de profunda cultura clássica e religiosa, podia escrever em 4 línguas sobre os temas mais difíceis da teologia e da mística, mas, ao mesmo tempo, caminhava ao lado de Martin Luther King nas marchas de protesto em defesa dos direitos humanos e comparecia a outras manifestações não violentas em favor da justiça e da paz. Ainda Dom Joaquim. Na procura da compreensão dos problemas religiosos, Heschel se coloca numa linha de conhecimento que ele chama de situacional, porque se ocupa com todas as situações, supõe uma experiência interior e procura, antes de tudo, compreender os problemas que envolvem a nossa situação real. Nesse sentido, o conhecimento situacional se distingue daquele que é predominantemente conceitual, que se desenvolve pelo raciocínio, que procura um aumento do conhecimento do mundo exterior e exige sempre uma objetividade, que é desapego e abstração das condições do próprio sujeito. Mas, então, agora ele vai citar o próprio Heschel. O início do conhecimento situacional não é a dúvida ou o desapego, mas sim a admiração, o medo, o engajamento. O filósofo torna-se, pois, testemunha, e não simplesmente o narrador das ações dos outros. Curioso, né? Ecoa Marx, né? Os filósofos se ocuparam de olhar o mundo, cumpre a eles agora transformá-lo.
Eu disse Heschel aqui, o filósofo torna-se, pois, testemunha e não simplesmente o narrador das ações dos outros. Se não nos comprometemos pessoalmente, o problema não terá presença. O problema da filosofia da religião, por exemplo, não é como o homem pode chegar a uma compreensão de Deus, mas antes, de que modo podemos nós mesmos chegar a uma compreensão de Deus. Em outras palavras, o filósofo jamais pode ser um simples espectador. Heschel, Marx, o humano é maravilhoso. É maravilhoso, essa introdução de Dom Joaquim é maravilhosa. E é curioso, né, porque o encontro de ontem com o Rabino Leone, quem não assistiu, assista, feito a partir do texto do Levinas, parte do outro ponto de vista, né? Não desse ponto de vista situacional, não desse ponto de vista experiencial, não desse ponto de vista da mística, do entusiasmo, parte do ponto de vista racional. E é muito curioso, como não há conflito, eles são como que complementares, muito bonito. Ainda Dom Joaquim, toda a teologia de Abraham Heschel está marcada por essa insistência no valor da experiência, do momento vivido, do insight e da intuição. O que se deseja inculcar é a validade e mesmo a absoluta necessidade de uma abordagem experimental do mistério de Deus e do valor de uma experiência intuitiva e não meramente discursiva. Experimentar Deus, sabor, gosto. Ter o gosto de Deus na boca. Como ter o gosto de Deus na boca? Onde não houver o humano, tu deve ser humano. Esse é o gosto de Deus na boca. Esse é o gosto de Deus na boca. Que a tradução, aqui o fim, então, da introdução de Dom Joaquim, que a tradução das obras de Heschel permita a muitos descobrir que, e aqui ele vai fazer a citação do Heschel, a Bíblia não é um livro. Assim como existem acontecimentos situados em momentos determinados do tempo, existe uma palavra que interpela todos os homens em todo o tempo. A Bíblia é a expressão eterna de um permanente interesse de Deus. Ela é o grito de Deus ao homem, e não uma mensagem enviada sem conhecimento e preocupação pelo destinatário. Ela não é um livro para ser lido, mas um drama que deve ser vivido. Não é a narração de uma série de acontecimentos, mas em si mesma um acontecimento. E será a continuação deste conhecimento, ou melhor, e será a continuação deste acontecimento enquanto o nosso compromisso pessoal for a continuação da resposta. Vamos lá, mais uma vez. Ela não é um livro para ser lido, mas um drama que deve ser vivido. Não é a narração de uma série de acontecimentos, mas em si mesma um acontecimento. E será a continuação deste acontecimento enquanto o nosso compromisso pessoal for a continuação da resposta. Em outras palavras, a Bíblia só existe como Bíblia, e em todo o livro sagrado, então aqui nós ultrapassamos a dimensão unicamente da Bíblia, todos os textos sagrados da humanidade só são de fato textos sagrados quando há um compromisso pessoal em relação a esses textos. O texto sagrado, no caso aqui a Bíblia, só se completa pela nossa resposta à proposta, ao projeto, à provocação profundamente universal, mas ao mesmo tempo profundamente pessoal, que é feita a mim, que é feita a você. Qual é a minha resposta a esta provocação chamada Bíblia? Qual é a tua resposta a esta provocação chamada Bíblia? E termina, então, a citação de Dom Joaquim, e com isso ele encerra a apresentação do Heschel. O acontecimento permanecerá enquanto continuar a resposta. Quando a Bíblia deixa de ser este acontecimento,
que busca a nossa resposta e for meramente um objeto de estudo acadêmico e for lido como um texto qualquer, ela deixa de ser Bíblia, ela não é Bíblia. A Bíblia, os textos sagrados da humanidade só existem enquanto textos sagrados na concepção do Heschel, que parece maravilhosa, quando eles suscitam uma resposta, quando eles suscitam uma ação, quando eles suscitam um caminho de vida. Fora disso, não são textos sagrados. Maravilhoso, não é? Então, esta foi a introdução de Heschel feita por Dom Joaquim. Então, a introdução do pensamento de um dos maiores rabinos da história, Abraham Heschel, feita por um dos mais importantes monges católicos do Brasil, Dom Joaquim Zamit, monge beneditino, meu mestre, para minha alegria. E com isso nós começamos nosso beabá sobre Heschel. Continuamos amanhã. Que é essa ideia, então, de que Deus está constantemente à nossa procura e que nos provoca essa ideia de que estejamos sempre à sua procura. Faustino Teixeira, que nós entrevistamos aqui, ele fala: se somos buscadores e buscadoras, estamos no caminho. Quando paramos de buscar, acabou. Então, esta ideia deve fazer pousar em nosso coração. É a proposta de Heschel. Resposta. E que resposta é esta? Resposta, então, de alguém, há quem diga até que Rileu Velho e Jesus acabaram se encontrando. Se não se encontraram, Jesus com certeza teve contato com a comunidade que se reunia ao redor de Rileu Velho, Rileu Ancião, ali já durante a sua fase de pregação, de ministério, ao longo de 3 anos. Então, se Jesus não se encontrou com Rileu Velho, encontrou-se com os seguidores de Rileu Velho, e o que ele nos diz, nossa meditação de hoje, que se faça então em torno de Heschel, em torno de Dom Joaquim, e em torno de Alexandre Leone, que foi muito generoso na sua entrevista conosco ontem, e em torno então desta provocação de Rileu Velho sobre o máximo da espiritualidade. Nos convoca assim: onde não houver o humano, tu deves ser o humano. Vamos silenciar? Vamos repousar nessas provocações todas. Sinto-me muito provocado, creio que você também se sente muito provocado. Um instante de meditação para que a convocação a sermos humanos, a respondermos, deite raízes no nosso coração. Como sempre, espinha ereta, despertos, despertas, plenamente despertos e despertas. Atenção, atenção no presente, atenção no agora, atenção neste exato instante. Não é hora de pensar no café da manhã, no jantar, no trabalho, nos compromissos, na criança, na escola, não. Atenção completa a este momento. Prontidão. Respiração profunda, para que todo o nosso ser se acalme e possa realizar esse caminho de concentração. Esvaziar. Se você quiser trazer um mantra à sua mente, para que esses pensamentos, para tentar bloquear esses pensamentos e se manter vazio, esvaziado, para que essas ideias façam pousada em nosso coração. Então, repita um mantra. Na tradição da meditação cristã, usa-se o mantra Maranata. Nós ficamos repetindo o tempo todo, né, na cabeça, no coração. Maranata, Maranata. Olhos fechados, fechei os olhos.
olhos abertos. Sabe que depois que acabou a conversa ontem com o Rabino Alexandre Leone, a gente ficou conversando um pouco sobre essa ideia de que talvez esta forma de oração, que é o silêncio, seja a forma de oração mais universal, aquela que mais seja capaz de nos unir e reunir todos, independentemente de nosso caminho de espiritualidade. Portanto, haverá vários encontros no Paz e Bem, tanto aqui de manhã, mas em entrevistas, eu gostaria muito de ter algumas entrevistas, ou várias entrevistas, com mestras e mestres do caminho do silêncio. Reunidos ao redor do silêncio, reunidas e reunidos ao redor de Heschel, Dom Joaquim, Alexandre Leone, Levinas, Martin Buber, reunidos e reunidas ao redor da nossa presença, nossa amizade, nossa companhia. Vamos para o dia de hoje, vamos para a nossa jornada de hoje. Para quem está assistindo o programa à noite, admirados da jornada que tivemos no dia de hoje. Onde não houver humano, tu deves ser o humano. Paz e bem, paz e bem.